Então, olá a todos, a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos a esta disciplina intitulada Fundamentos da Educação à Distância, né? Sou a professora doutora Carolina Elisabel Blasco. Vou trabalhar com vocês o módulo 2, né? Que tem intitulado EAD como modalidade. Vou abordar alguns conceitos, né? Características e atores. Então, quais são as características da EAD? Quem são os profissionais que fazem parte da EAD? E conceitos envolvendo, por exemplo, tutor, né, educação à distância, entre outros. Então, na unidade 1, será abordados aspectos relacionados à educação à distância, à educação digital e à educação online, para vocês observarem aspectos que estão relacionados a cada uma dessas modalidades. Vamos retomar o conceito de educação à distância, né? O que é educação à distância? Consiste no processo de ensino e aprendizagem, porque é uma modalidade educacional, né? É mediado por meio das tecnologias, inclusive aqui neste momento, né? Estou compartilhando conhecimentos, está sendo mediado por meio das tecnologias, né? Atingindo e chegando a diversos lugares, a diversos espaços, a diversos profissionais e futuros profissionais, né? Visto que professores e alunos estão em diferentes espaços e tempos, né? Nós estamos aqui, né, em diferentes espaços e também vocês vão assistir este módulo em diferentes tempos. Quer dizer, não estão fisicamente juntos, né? Mas estamos interligados, conectados por meio das tecnologias. Então, a educação à distância, ela é uma modalidade educacional que possibilita que diversas pessoas em diversos tempos e espaços possam ter acesso ao conhecimento, estarem interligados e conectados por meio das tecnologias. A educação à distância, ela possibilita o equilíbrio entre as necessidades individuais e habilidades individuais e do grupo, né? Nós temos necessidades individuais com relação à aprendizagem, os nossos alunos têm necessidades individuais com relação à aprendizagem, né? E também existe a demanda do grupo. Então, a educação à distância possibilita esse equilíbrio, né? Também por meio da interação, né? Da troca, da interatividade, possibilita trocas de experiências. Por exemplo, durante o chat, é possível compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos, esclarecer dúvidas, né? E compreender resultados. Então, a educação à distância, né, possibilita que sejam compartilhadas experiências de diferentes regiões do Brasil. Essas experiências vão contribuir para o enriquecimento, né? Mas também para a reflexão, também contribuem para que essas experiências possam potencializar outros processos de ensino e aprendizagem. Então, aqui nós temos dois autores que destacam que, para ser um aluno à distância, o que precisa para ser um aluno à distância, né? A pessoa precisa ter aptidões distintas para os estudos e habilidades de comunicação diferentes, né? Esses alunos precisam de diferentes tipos de suporte e auxílio para diferentes problemas. Ou seja, né, quando um aluno passa a cursar um determinado curso da educação à distância, seja durante o percurso de formação inicial, formação continuada ou aperfeiçoamento, para ser um aluno à distância, é preciso ter algumas características, algumas aptidões distintas para o estudo e habilidades de comunicação diferentes. Esses alunos precisam ter diferentes tipos de suporte e auxílio para diferentes problemas. Ou seja, né, a pessoa precisa ter aptidões distintas. Organização com relação aos estudos, dedicação para os estudos. Caso ela não tenha desenvolvido essas aptidões distintas, é importante que o professor da educação à distância, o tutor e demais profissionais possam auxiliar, né, orientando, esclarecendo dúvidas, auxiliando também nesse processo, né? E quando se fala em habilidades de comunicação diferente, porque é preciso ter conhecimento sobre as tecnologias, né? E, ao mesmo tempo, ter uma organização no sentido de acesso, de realização das atividades, né? De leitura dos materiais disponibilizados na plataforma. Além da educação à distância, né? Será abordada a questão da educação online. Você sabe o que é educação online? Né? Então, ela é compreendida como um fenômeno que faz parte da cibercultura.
que abrange aí um conjunto interligado de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de pensamentos e valores. Ou seja, é um conjunto de ações envolvendo o processo de ensino e aprendizagem, né? Envolvendo a prática do professor, mas também a participação e envolvimento do aluno. Esse conjunto, né, de ações, eles são mediados pelas interfaces digitais. Essas interfaces digitais, quando remete às interfaces digitais, nós temos aqui alguns exemplos, né? A internet é uma interface digital, né? Possibilita aí que várias pessoas, né, em diversos espaços e tempos possam ter acesso ao conhecimento. A videoconferência, né? A teleconferência e os ambientes virtuais de aprendizagem, o AVA, né? Entre outros meios temáticos. Por exemplo, no ambiente virtual de aprendizagem, você pode ter acesso a materiais que são disponibilizados, a chats, a fóruns, né? Envolvendo alguma temática específica. Também, no ambiente virtual de aprendizagem, é disponibilizado as atividades que fazem parte do curso que está sendo realizado, entre outros aspectos. Com relação à educação online, nós temos algumas contribuições para a educação presencial, né? Então, algumas universidades integram aulas presenciais com atividades virtuais. Então, nós temos uma porcentagem, né, que é permitido, de acordo com o MEC, que é 40%, como já foi visto no módulo anterior, né, envolvendo aí a possibilidade de ofertar algumas disciplinas de forma não presencial, né? Então, as instituições de ensino superior podem integrar às aulas presenciais algumas atividades virtuais, considerando e respeitando a porcentagem indicada pelos documentos vigentes que envolvem a legislação, né? Flexibilizando tempos e espaços, ampliando os espaços de ensino e aprendizagem, até agora praticamente confinados à sala de aula, né? Então, lá em 2001 já começou esse processo de flexibilização, né, envolvendo 20% da carga horária, e atualmente nós temos 40% da carga horária, que é possível desenvolver atividades virtuais articuladas às disciplinas de forma presencial, né? Então, flexibilizando assim a oportunidade e possibilidade de realizar atividades, realizar leituras e realizar algumas disciplinas, né, de forma paralela. Nós temos aqui, partes dos cursos online são desenvolvidas a partir das aulas presenciais regulares, né, incluídas atividades complementares da modalidade à distância. Então, foi o que eu comentei. São aulas presenciais regulares, mas em paralelo são incluídas atividades na modalidade à distância. É importante destacar que os alunos, né, alunos, tanto quanto alunos, é importante, retomando aqui, é importante destacar que professores e alunos precisam ter comprometimento com as disciplinas ofertadas na modalidade à distância, em paralelo com as atividades presenciais, como também na modalidade à distância de forma integral, né? Além do comprometimento, é preciso que os alunos tenham acesso à plataforma, né? Realizem as leituras, realizem as atividades, participem dos chats e dos fóruns. Caso não ocorra, né, como esperado, é importante que o tutor, que o professor desenvolvam atividades e práticas no sentido de aproximar esses alunos para que eles possam realizar a atividade com sucesso e, consequentemente, construir uma aprendizagem duradoura. Você sabe quais são os papéis do professor online, né? O professor, para atuar na educação online, primeiramente, ele precisa construir conhecimentos sobre a educação online, né? E participar da formação continuada. Quando se fala formação continuada, né, uma formação contínua envolvendo aperfeiçoamento da área de atuação, visando aprender a explorar as ferramentas e interfaces, como, por exemplo, o fórum, o chat, o texto coletivo, o portfólio, mediateca, videoconferência, com o intuito de contribuir para maior interatividade e aprendizagem. Então, é necessário ter uma formação qualificada, mas também participar da formação continuada no sentido de entender, de compreender, de potencializar nessas ferramentas e interfaces. Potencializar, eu digo aqui, o uso dessas ferramentas e interfaces no sentido de
contribuir para maior envolvimento, interação e participação dos alunos. Quando se fala em fórum, em chat, quanto aos demais recursos, é necessário ter um acompanhamento da participação dos alunos é necessário ter acompanhamento dos alunos no decorrer dessas interfaces, né? E também dando retorno para que ele possa se sentir acolhido e, ao mesmo tempo, possa esclarecer dúvidas, compartilhar conhecimentos e perceber esse acompanhamento dos profissionais com relação ao seu processo de participação no curso. Com relação à educação online, né, além da autoaprendizagem, as interfaces usadas permitem a interatividade e a aprendizagem colaborativa. Então, além da autoaprendizagem, o aluno precisa desenvolver a autoaprendizagem, precisa desenvolver essa aptidão, né? E daí vem a importância que eu friso aqui dos profissionais da educação à distância, né? E os profissionais ligados ao meio digital, né? Possam contribuir, orientar, esclarecer dúvidas, e contribuir para que esse aluno tenha maior organização com relação aos estudos, né? Potencializando assim o processo de aprendizagem. Envolve também a interatividade, porque existe a troca, professor, né, com professor, professor com aluno, aluno com aluno, e a aprendizagem colaborativa. Ou seja, né, por exemplo, no chat, é possível ter uma aprendizagem colaborativa. São alunos de diferentes regiões do Brasil, podem compartilhar experiências, e essas experiências, elas potencializam a aprendizagem colaborativa, onde todos podem compartilhar, né, colocar seus pontos de vista, também deixar dúvidas, que podem ser dúvidas dos demais colegas, né? O cursista aprende com material didático e na interação dialógica com outros sujeitos envolvidos, né? Quando remete a outros sujeitos envolvidos, seria uma interação dialógica, onde existe um diálogo, existe uma troca, né? Entre professores, tutores e outros cursistas, através dos processos de comunicação síncronos e assíncronos. Então, síncronos remete à questão da sincronização, né? E assíncronos pode ser visitado, né, posteriormente, ou seja, por exemplo, é realizada uma gravação e essa gravação é disponibilizada para que os cursistas possam ter acesso em diferentes espaços e tempos, né? Não no mesmo tempo que está sendo desenvolvido. Além da educação online e da educação à distância, tem o termo denominado educação digital, né? Que é compreendida como a capacidade de aliar os recursos que a tecnologia nos oferece aos meios de aprendizado. Então, é possível utilizar recursos, tecnologias, ferramentas tecnológicas como aliados do processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para a prática e processos mais dinâmicos de aprendizagem. Ou seja, a partir de um conteúdo específico, de uma atividade específica, é possível aliar as tecnologias, né, no sentido de envolver pesquisas, trabalhos em grupo, né, atividades que vão articular, né, os conhecimentos, mas ao mesmo tempo é potencializado esse processo de aprendizagem por meio do uso das tecnologias. Temos alguns exemplos de tecnologias digitais, né? Os aplicativos para dispositivos móveis, que podem funcionar como plataformas de aprendizado, né? A partir dos aplicativos é possível realizar a mediação de conhecimento, a difusão de conhecimento, a realização de atividades diversas, de forma agradável, lúdica, diversificada. O jogo digital, que é um recurso tecnológico também lúdico, né? Que envolve aqui diversão, prazer, habilidades e conhecimento. O jogo digital, nós temos vários modelos de jogo digital que são disponibilizados, né? Mas também é possível estimular os alunos a criarem novos jogos, né? Envolvendo um conteúdo específico. O computador, né, que é um outro exemplo de tecnologia digital, que pode melhorar o processo de ensino e aprendizagem, sendo o professor um mediador entre o aluno, o computador e o saber, né? Existe o computador, por meio da internet, é possível compartilhar esses conhecimentos, e o profissional ele é um mediador entre esse saber que é compartilhado, o aluno que está do outro lado da tela, né, acompanhando as atividades, acompanhando as explicações, tendo acesso ao material. Observa-se que
essas tecnologias digitais são meios que vão potencializar também a educação à distância, né? Por exemplo, por meio do computador, é possível melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Mas, além disso, para melhorar o processo de ensino, além disso, é preciso ter profissionais qualificados e comprometidos com as atividades, com as disciplinas, né? Com o acompanhamento e desenvolvimento das aulas, entre outros aspectos. Os recursos tecnológicos, eles proporcionam aos professores, né, a construção de didáticas inovadoras. Ou seja, o profissional, ao planejar as suas atividades, ele precisa pensar como incluir os recursos tecnológicos e como esses recursos tecnológicos podem potencializar as suas aulas, né? Por exemplo, é possível utilizar as tecnologias a favor, né, desenvolvendo atividades envolvendo pesquisa, né? Atividades envolvendo jogos, que possibilitem ao aluno o envolvimento, o interesse, a pesquisa, né? Estimulando aí a aprendizagem. Anos anteriores, por exemplo, o uso do celular não era permitido na sala de aula, né? Hoje, o celular ele é utilizado como um recurso, né? É muito frequente os alunos utilizarem o celular, inclusive na educação à distância, né? No sentido de ter acesso aos conhecimentos, às plataformas, às leituras, às atividades. É possível realizar as atividades via via recursos, né, tecnológicos, via recursos tecnológicos. Nesse sentido, é necessário repensar a necessidade de implantar as novas tecnologias no meio escolar, né? Aí vem a importância dos profissionais terem acesso ao conhecimento, conhecerem também os aplicativos dos recursos digitais para poder orientar os seus alunos no desenvolvimento das atividades e, ao mesmo tempo, né, contribuir para que o processo de ensino e aprendizagem favoreça o desenvolvimento, a formação e a aprendizagem dos envolvidos. Então, o módulo 2, ele é composto por unidade 1 e unidade 2, né? A unidade 2 é denominada os profissionais de EAD, perfis e cenários de atuação. Então, neste módulo será abordado neste módulo será abordado características sobre determinados profissionais e cenários de atuação. Um dos profissionais da educação à distância é o tutor, né? E quais são as atribuições desse tutor? Ele precisa ter domínio dos conteúdos, que é uma condição essencial para exercer a função e atribuições da EAD, né? Ele precisa dominar o conteúdo, conhecer da legislação, conhecer das atividades, né? Por quê? Porque podem surgir dúvidas, ele vai contribuir para o processo de desenvolvimento, né, avaliação e acompanhamento desses alunos na EAD, e ele precisa ter domínio desses conhecimentos, né? Apresentar dinamismo, visão crítica e global, capacidade para estimular a busca de conhecimento e habilidades com as novas tecnologias de informação, as novas tecnologias de comunicação e informação, né? Nesse sentido, estimular a busca de conhecimento e habilidades, né? Caso os alunos não tenham habilidades com algumas tecnologias, o tutor deverá favorecer, orientar, né? Esclarecer dúvidas, como também com relação à busca de conhecimentos, né? O tutor precisa também acompanhar, orientar e motivar os alunos. Caso perceba que algum aluno não está motivado, não está participando das atividades, é preciso entrar em contato com esse aluno, buscar saber os motivos e motivar para que possa dar continuidade aos estudos. Facilitar um bom andamento da disciplina, então precisa ter uma relação dialógica com os alunos, quanto também com os professores, visando o bom andamento da disciplina. Precisa ser mediador, né? Acompanhar os prazos e cumprimentos das atividades é muito importante, né? O foco nos prazos e no cumprimento das atividades, considerando o andamento do curso. Ter cordialidade, ou seja, dar boas-vindas, acolher, né, os alunos, acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, comentar, né, as participações e acompanhar as participações dos alunos no decorrer das atividades,
respeitar as particularidades individuais, por exemplo, envolvendo estilos de aprendizagem, priorizando a inclusão de todos, que todos possam se envolver e participar das atividades, né? É importante esclarecer dúvidas. Quando se fala em esclarecer dúvidas, caso o aluno tenha direcionado uma dúvida, é importante que no prazo de 24 horas essas dúvidas sejam esclarecidas, né? Indicar também possíveis caminhos, visando a superação das dificuldades. Por exemplo, se um aluno tem dificuldade de realizar alguma atividade, dificuldade de acesso a algum aplicativo específico, é importante que o tutor oriente. Muitas vezes precisa demonstrar o caminho para chegar até aquele aplicativo ou até aquele texto, né? Visando o sucesso do aluno no decorrer do curso. O tutor precisa também conhecer o projeto pedagógico do curso, né? O PPC, super importante, porque o projeto pedagógico do curso é um documento, né, que dá clareza sobre o andamento do curso em específico, né? É preciso acompanhar também o desenvolvimento de cada estudante, utilizando formas de comunicação, por exemplo, via e-mail, né, via plataforma e portal do aluno. Então, além de postar na plataforma, é preciso entrar em contato via e-mail, dependendo da situação, né? Encaminhar mensagens, saber o que está acontecendo com esse aluno, mas também esclarecer dúvidas, orientar. Então, o tutor tem como atribuição também comunicar os coordenadores e professores, né? Manterem informados sobre o andamento da tutoria. Também sobre o acompanhamento, né? Sobre o acompanhamento e a realização das atividades pelos alunos. É importante essa interação entre alunos e tutores, né, e tutores e alunos, no sentido de estabelecer uma relação que contribua para facilitar a aprendizagem. Então, por exemplo, o tutor, quando estabelece uma relação dialógica com o aluno, ele acolhe esse aluno, né, ele acompanha esse aluno e o aluno se sente confiante, fato que contribui para que o aluno possa concluir o curso, esclarecer as dúvidas, né, compartilhar conhecimentos e se sentir acolhido. Além do tutor, nós temos outro profissional, que é o professor da EAD, né? Quais são as atribuições do professor da EAD? Primeiro, exercer a docência na educação à distância. Quando remete a exercer a docência, né? Implica aqui a questão do planejamento, da organização, da mediação pedagógica, da gestão do tempo, né? Da gestão do tempo e da sala de aula, né? Pensando aqui, é importante também que o professor ele desenvolva uma comunicação de fácil entendimento, né? Que realize também as gravações das aulas, das videoaulas. Então, com relação ao professor, né? Uma das atribuições é elaborar os conteúdos. Ele elabora os conteúdos a partir de uma ementa disponibilizada, define as atividades, e nesse sentido é importante que essas atividades sejam planejadas, sejam organizadas de forma dinâmica, diferenciada, atrativa. Ele organiza também as avaliações e os critérios dessas avaliações. É necessário que os critérios eles sejam claros, né, para que outros profissionais possam acompanhar também esse processo de avaliação. O professor também indica temas para os fóruns de discussão. Esses temas precisam estar atrelados ao conteúdo, ao material, né, ao foco da disciplina. Ele elabora itens também para a sala de aula virtual, para as provas presenciais, que geralmente acontecem nos polos, né, e para as gravações das aulas via videoaulas. Define a bibliografia, né, então, a partir da temática, definida uma bibliografia. Geralmente são bibliografias que é de fácil acesso, que são disponibilizadas, né, que os alunos possam fazer a leitura. Existe um campo de bibliografia básica e complementar, né? Além disso, ele precisa motivar, orientar e acompanhar e avaliar os estudantes. E nesse sentido é importante o diálogo com o tutor também. Então, além do tutor e do professor, nós temos o corpo técnico administrativo. E quais são essas atribuições do corpo técnico administrativo? É importante destacar que todos os profissionais da educação à distância são importantes para o andamento do curso, né?
E o corpo técnico-administrativo tem como função oferecer apoio necessário à realização dos cursos ofertados, né? Juntamente aí com a equipe de professores, com a gestão dos cursos, com os polos que são descentralizados, né? São em diversas regiões, em diversos municípios, né? Então, as atividades desempenhadas pelo corpo técnico-administrativo têm como foco a área administrativa e tecnológica. A dimensão tecnológica, né? Então, os profissionais vão atuar juntamente com as coordenações do curso, nos centros de educação à distância. Neste momento, por exemplo, nós temos uma equipe técnica que está auxiliando, né, e possibilitando também a gravação das aulas, por exemplo. Então, atuar nos polos de apoio presencial, desenvolvendo ações de suporte para os laboratórios e bibliotecas, né? Zelando também pela manutenção dos materiais, para que esses materiais possam ser utilizados, né, no decorrer das atividades desenvolvidas por meio da educação à distância. Auxilia no planejamento do curso, né, apoio aos professores. Também tem a responsabilidade pelo suporte e desenvolvimento dos sistemas, também suporte técnico aos estudantes. Então, à medida que os estudantes também precisam desse suporte técnico, essa equipe, né, realizará mediações, orientações, esclarecimentos de dúvida e auxílio, né, além dos professores. A função administrativa. Os profissionais técnicos administrativos, eles vão auxiliar no registro, né, da matrícula, dos procedimentos envolvendo aqui a matrícula, avaliação dos certificados dos estudantes, a questão do cumprimento de prazos, né? Apoio ao corpo docente, aos professores, né? Apoio ao corpo docente e tutores nas atividades presenciais à distância, distribuição e recebimento do material didático, e atendimento aos usuários de laboratórios, de bibliotecas, entre outros espaços, né? Nós temos o coordenador do polo presencial também, né? Que é o principal responsável pelo bom funcionamento dos processos administrativos e pedagógicos. É necessário que esse profissional conheça, né, os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos, isso é primordial, conhecer esses projetos, as características, as demandas, né, o que é ofertado, precisa ser atualizado algo, né? Então, dos cursos que são oferecidos naquela unidade em específico, né? Então, o coordenador ele precisa ter um olhar atento para os calendários, considerando os dias, né, das aulas, das atividades e as atividades de tutoria presencial. Pensando na organização, na disponibilidade de espaço, nos tutores que estarão de forma presencial, né, na organização do material também em cada uma das unidades. O coordenador também vai ajudar a cuidar e zelar dos equipamentos para que estejam em perfeitas condições de uso, né? Além de outros profissionais, porque quando nós temos contato com os equipamentos, é preciso ter responsabilidade, comprometimento, cuidar desses materiais para que o próximo possa utilizar com tranquilidade, né? Zelar da infraestrutura, ou seja, da aula, da sala, dos espaços, né? Que serão realizadas as atividades, supervisionar os trabalhos desenvolvidos pela secretaria na unidade, acompanhar também o registro dos estudantes, né, as ocorrências, as notas, as disciplinas, os módulos, as frequências e transferências. Então, o coordenador ele precisa ter um conhecimento amplo, né, com relação a questão institucional, mas também acompanhamento das atividades, o registro, né, as notas e demais atividades que estejam relacionadas aos alunos e ao bom andamento do curso. Sobre a interação entre os profissionais. Então, no decorrer da educação à distância, é necessário que os profissionais interajam, né? Essa interação vai contribuir para compartilhar conhecimentos, repassar orientações, pensar e discutir ações, né, em prol do andamento do curso, da participação dos alunos no decorrer das atividades, das disciplinas. Nesse sentido, é preciso que o professor e o coordenador, né, estabeleçam um elo de comunicação, professor e professor, por exemplo, professor de diferentes disciplinas, diferentes áreas, que atuam com uma turma em específico,
professor e estudante, né? Porque mesmo de forma assíncrona, o professor, né, precisa estabelecer uma forma de dialogar, né, de ter contato com esses alunos, esclarecendo dúvidas, acompanhando, né? Professor e tutor, por exemplo, o professor precisa ter critérios claros com relação à avaliação, para que o tutor possa auxiliar também no decorrer das atividades. Tutor e estudante, né? Eu já comentei sobre isso, né? Onde o tutor ele vai contribuir para que o estudante se sinta acolhido, também para que o estudante se sinta motivado a participar da disciplina, né? E também a interação entre os colegas do curso, né? Por exemplo, num chat, num fórum, e pode-se pensar em outras atividades e propostas que aproximem os colegas do curso, promovendo troca de experiências e maior interação. Então, a interação na EAD, ela oportuniza a comunicação para a aprendizagem e fortalece o sentimento de pertencimento ao grupo. Então, a partir do momento que ocorre a interação, ocorre uma relação dialógica, né? Aí ocorre a relação dialógica mediada pelos recursos tecnológicos, é possível, né, que contribuir para que esse aluno se sinta pertencente a um grupo em específico, e, consequentemente, possa desenvolver as atividades e possa concluir as disciplinas e o curso. Nesse sentido, a educação profissional, né, contribui para a formação de profissionais, aperfeiçoamento, né, e formação continuada, envolvendo profissionais de diversas áreas. Compartilho as referências utilizadas para o embasamento teórico para esta aula desenvolvida. Desejo bons estudos a todos e até o próximo módulo.